Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de quinta-feira é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, a expressão Emanu tem a ver com o termo conosco e El é Deus, Deus conosco. É curioso, irmãos, porque quando essa profecia foi dada, lá no capítulo 7 de Isaías, o verso 14, essa promessa foi dada para Acais, o rei Acais, naquele período ali do reinado assírio, onde Acais estava sendo ameaçado por outros reinos e, acima de tudo isso, Deus providenciou para ele uma obra milagrosa. E ele até pede a Acais, ele fala, peça o que você quiser, e ele não quer pedir coisa alguma. Aí Deus, em seguida, no verso 14, no capítulo 7, o profeta chega para ele e fala assim, uma virgem conceberá, e o seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Essa primeira ênfase que é dada em Isaías capítulo 7, ela permeia por toda a Bíblia. No livro de Isaías capítulo 41 e o verso 10, você conhece, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Ou seja, a presença de Deus constante e continuada. No capítulo 31 de Deuteronômio, verso 8, Deus fala para que não se espante, não se apavore, porque eu estarei com você, eu sou com você. E quando conclui essa mesma expressão em Mateus 28, o verso 20, quando fala assim, eis que estou convosco todos os dias, me chama a atenção porque ele não falou que estaria conosco nos bons momentos, ele não falou que estaria conosco em determinados momentos, mas em todos os momentos. Deus estaria com a gente na dificuldade, na aflição, quando as coisas estiverem boas, quando as coisas estiverem maus. Então, assim, a presença dele é independente da situação da qual nós viemos nos encontrar. E nós vemos isso nos 4 evangelhos. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um para um público diferente, falou de forma diferente, apresentando Cristo de forma diferente. E lembrando que Cristo, na verdade, ele não só é a expressa imagem de Deus, a maior e a melhor revelação de Deus, mas ele é uma demonstração clara, de fato, como é o caráter de Deus. Ele falou isso para Filipe, não foi? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, assim, Cristo teve o prazer de se revelar para nós, para que nós pudéssemos ter um conhecimento pleno de Deus, através de Cristo. É claro, irmãos, que jamais a gente vai conseguir, em nossa condição pecaminosa, conhecer a Deus em sua essência. Por isso que no capítulo 17 de João, ele fala que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Ele também. E esse conhecimento, ele só é, de fato, concedido pelo Espírito Santo. Eu não tenho como entender as revelações de Deus sem o Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então é necessário que haja de nossa parte uma percepção espiritual, de maneira que o Espírito Santo possa habitar de fato em nós. O capítulo 14 e o capítulo 16 de João, Evangelho de João, ele fala muito isso. Eu vos enviarei um outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E ele chega a dizer assim, ninguém, em Coríntios, né, Paulo fala, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o autor crucial para nos fazer entender a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai. Não existe como conhecer ao Pai e a Cristo senão pelo Espírito Santo, porque é ele o agente crucial, primordial, para nos fazer entender quem de fato é Deus. Por isso, quando Cristo disse que estaria conosco todos os dias, é o Espírito Santo que nos faz entender, mesmo em meio à adversidade, em aflições e sofrimentos, Deus estaria conosco e não nos abandonaria. Aquele texto muito conhecido, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a vitória de Cristo não é uma vitória fora de nós, é uma vitória relacional, porque ele se tornou vitorioso para a nossa causa. Ele se tornou vitorioso para que a gente pudesse também se tornar vitorioso. Cristo, em sua humanidade, revelou não só a expressa imagem do Pai, mas mostrou que, como ser humano, há possibilidades e condições de nele alcançarmos a vitória. Então, eu entendo aqui nessa lição de quinta-feira esse ponto muito primordial. O Espírito Santo ele é nos dado para ficar conosco para sempre, em João capítulo 14 e os versos 16, 14, o verso 16 e 17. Então, essa promessa presencial constante é que nos faz a diferença entre, de fato, conhecer a Deus e não conhecer. E isso me chama a atenção porque o conhecimento de Deus, irmãos, é que nos leva a um relacionamento mais íntimo. Nós estudamos sobre isso. Um conhecimento real de Deus nos levará a um relacionamento real com Deus. Um conhecimento deturpado de Deus levará a um relacionamento deturpado de Deus. E eu tenho certeza que você não quer ter um relacionamento com Deus deturpado,
Você quer ter um relacionamento de fato vívido, constante e verdadeiro. Como diz o hino, né? No viver com Cristo há prazer real. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos buscar conhecer a Cristo. Embora nos 4 evangelhos, para um público diferente, Mateus para os judeus, Marcos também para os gregos, Lucas para os gentios e o próprio João para um público generalizado, um público que não cria na humanidade de Cristo, mas todos apresentaram Cristo em espírito e em verdade. E essa mesma apresentação está disposta a você e a mim hoje, se tão somente nos mantermos alinhados ao Espírito Santo. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela promessa preciosa de que Deus é conosco em todas as situações. Não nos permite viver distante de nós, da Tua presença, e que nós possamos estar verdadeiramente buscando aquele relacionamento que enaltece a Tua presença. Perdoa os nossos pecados, nos dá a Tua direção, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e um bom final de semana, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.